Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme for assistir esse vídeo. Pessoal, vamos resolver essa questãozinha aqui. Essa aqui é do trabalho 1, tá? Sobre termodinâmica. Então vamos lá. Bom, deixa eu apertar aqui. Então nesse gráfico aqui, no gráfico PV, mostra uma transformação de um gás desde o estado inicial até o final, passando por um estado intermediário. Intermediário seria, né, aqui, esse ponto aqui até esse ponto, estado inicial e final. Esse aqui é o intermediário, que aqui termina uma isocórica e aqui começa também uma isobárica. Passando por um estado intermediário. Qual a razão de TB sobre TA nesse processo? Então justifique. Justifique, pessoal, é um cálculo simples assim, tá? Então ele quer saber o seguinte: a razão TB. Opa, vou fazer melhor aqui. A razão TB sobre TA. Bom, então eu tenho o processo inicial, então nós temos pressão A vezes o volume A, dividido pela temperatura A, esse é o estado inicial. No estado final, passando pelo intermediário, nós temos o B vezes B sobre TB, certo? Sendo que a pressão A, aqui está começando o processo. Então essa aqui seria a minha PA e aqui seria o nosso volume A. Quando chegar no final, essa aqui é a nossa pressão B e aqui o nosso volume B. Isso é o que está indicando aqui para nós. Então o PA, como eu quero saber essa razão aqui, esse B sobe para cá, então PA vezes VA desce. Então nós temos P sobre TA é igual a PB vezes VB sobre PA vezes VA. É isso que ele está dizendo aqui. Então aqui nós vamos ter o seguinte. Vamos substituir aqui, aproveitar o espaço. Então a razão TB-TA vai ser, quem é o TB? O PB. PB é 2. Quem é o VB? O VB é 10. Dividido TA. O PA é 4. E o VA é 2. Então aqui nós podemos simplificar esse com esse. 4 dividido, 10 dividido por 4, ou 20 dividido por 8, vai dar o quanto? 2,5. Que unidade? É a dimensional. Como é uma razão, então nós temos K sobre K, então elimina o K, quer dizer, é simplificado. Então a resposta aqui é 2,5. Fechou? Opa. Só vou deixar aí vocês fazerem um print, né? Dá um pause aí e agora pode seguir. Considere que a razão TA e TB é igual a 2. Agora vejam só, ele está dizendo que TA dividido por TB já tem um valor, 2. Qual é a pressão inicial, visto que a transformação de um suposto gás ideal atinge 3 atmosferas, na qual o volume variou de 6 litros para 1 litro. Justifica a resposta. A resposta aqui para ser justificada é justamente o cálculo, né? Então ele diz que ele quer saber a pressão inicial, que nós chamamos de PA. Isso que eu quero saber. Visto que a transformação de um suposto gás ideal é de 3 atm. 3 atm, então atinge 3 atm, atinge o futuro. Então é o meu PB, 3 atm, na qual o volume variou 6 litros para 1. Se ele variou de 6, então o inicial é 6 litros e o final é 1 litro. É isso? 1 litro. 6 para 1. Então nós temos PA, VA, TA, sempre a inicial igual a final.
Como é TA sobre TB, então nós temos TA sobre TB, então vai ficar PA, VA sobre PB, VB. Então, em relação ao outro, ó, nós tínhamos o final em cima e o embaixo nós tínhamos a inicial. Aqui vai inverter. Se eu invertir, se eu tiver a inversão da razão que eu estou buscando, ou estou querendo, ou eu tenho dado, eu vou ter de inverter o outro lado da igualdade. Então, o TATB é 2. PA é o que eu quero saber. O VA é 6 litros. O VB é 1 litro. E a pressão é 3, 1 litro. Então, 3 vezes 1 é 3, 6 dividido por 3 é 2. Então, o PA é 2 sobre 2, que é igual a 1 ATM. Faz o 30. Bora lá. Então, aqui, desculpa, aqui a resposta é aqui. Dá um print. Aqui é o seguinte, considere as seguintes transformações para um certo gás ideal. Inicia a pressão P1 e volume V1, passa um processo isocórico que dobra a sua pressão, depois passa por um processo isobárico que dobra o volume novamente, e finalmente passa por um processo isotérmico que novamente dobra o seu volume. No verso da folha, ou numa folha, represente cada transformação do gás no gráfico PV. Então é esse gráfico aqui. Vou tentar riscar aqui, que na mesa digital não é muito. E aqui eu estou usando o PowerPoint. E aqui nós temos o PV é igual a litro. Então ele diz que o volume, pressão inicial e volume inicial é P1, V1. Então aqui fazendo as coordenadas, começamos com ele. Sendo que um processo isocórico, então ele vai no processo isocórico, eu vou fazer mais ou menos aqui. Vou fazer mais ou menos aqui. E aqui ele diz que dobra a pressão. Então a pressão P1 ela vai para 2P1. Então está aqui a pressão, aqui o processo isocórico, cheguei no pressão P1. Depois é um processo isobárico. Então ele vai no processo isobárico até que o volume atinja o dobro do inicial. Então, desculpa. Então aqui nós estamos no processo isobárico. E ele chega no volume, a pressão igual, no volume dobro do volume. E depois ele fala que finalmente passou para um isotérmico, que novamente dobra o seu volume. Isotérmico, então nós temos a pressão, que é inversamente proporcional ao volume, certo? Ao volume. Então o que é que vai acontecer? Isso aqui, ele vai, vou botar aqui, o volume vai dobrar novamente, então ele vai 2 vezes 2 dá 4V1, ou seja, quadruplica em relação ao inicial. Logo, se ele dobra o volume, então ele vai dividir, né, ou vai cair pela metade a pressão. Logo, 2 dividido por 2 dá 1, ou seja, ele volta a ter P1 novamente. Então ele volta nessa linha aqui. Ó. Então ele vai fazer, como é uma isotérmica, ele vai fazer uma curva. Fechou? Então esse aqui é o processo. Então olha só. E depois disso aqui, depois daqui, eu posso até acrescentar. Então quem colocou nessas condições, com esses elementos aqui no gráfico, eu considerei certo o gráfico. Se quem colocou aqui para cima, né, naquela justificativa que eu dei, por que poderia ir para cima aqui,
Então eu coloquei meio certa porque fez o resto. Quem não botou nada disso, fez isso tudo aqui, mas não botou nenhuma informação, eu também dei meio certo. Quem fez uma reta aqui, eu também dei meio certo. Fechou? Quem fez uma reta para cima, eu dei meio certo também. Muito bem. O que pode acontecer aqui? O que eu posso fazer nesse gráfico aqui? Eu posso fazer o seguinte. Vamos supor que o meu volume ele caia 4 vezes, vamos dizer assim, diminua 4 vezes. Ou seja, esse volume aqui ele caia, divido ele por 4 partes. Então ele vai cair aonde? Vai cair aqui no V1 também. Então vamos dizer que o volume ele diminua, né? Que ele diminua não, mas que ele seja 1/4 do volume final, que é o V1, que é 4 V1. Então, dividido aqui, ele volta a ser V1 novamente. Tá? Numa transformação isobárica. O que seria uma transformação isobárica? Que ele vai, como ele vai cair, ele vai vir para cá. Só que, aqui é a transformação isobárica. Se ele cair, se o volume ser uma isobárica, aí ele volta aqui, ele vai ter o mesmo P1, que é uma isobárica. Então ele vai ter a mesma. Então ele está retornando para o inicial. A pressão continua a mesma. A pressão aqui vai ser constante, nesse caso, vai ser P1. O que vai mudar aqui é a temperatura. Aí eu poderia encontrar a temperatura nesse trajeto aqui, né? Ou pelo menos a razão entre elas. Aí se eu peço a razão, tu situa aqui o começo do processo e aqui é o final do processo, ou aqui é o início do processo e aqui é o final do processo, que eu quero saber, que ele fez esse movimento horário aqui, tá? Eu posso chamar TA, TB, T1, T2, eu posso chamar de qualquer coisa, né? Então, vamos supor que na transformação, nessa transformação aqui isobárica, eu posso pedir aqui, né, claro que eu vou dar os valores, e eu posso estar pedindo essa relação nessa transformação aqui. Fechou? Então fiquem atentos aí que pode aparecer isso como na recuperação. Beleza? A resposta da questão, ela é só esse trecho aqui, tá, pessoal? O restante eu acrescentei que pode aparecer. Então, esse trecho aqui, ó, é a resposta da questão. Fechou? E só para constar, aqui no livro, né, na editora, isso aqui está errado. Certo? Então vamos lá. Considere a seguinte situação. Os seguintes transformações para um certo gás ideal, inicia a pressão 1 e volume 1, passa por um processo isotérmico. Então, nesse caso aqui, tu tem que ficar ligado. Ó. Nós temos processo isotérmico. Aqui pressão ATM, volume litros. Eu estou trabalhando mais com essas duas unidades. Então aqui nós temos a pressão inicial P1 e ele vai ter, como é uma isobárica, um volume V1, que são inversamente proporcionais, por isso que está nessa distância aqui. Só que é o seguinte, ele passa por um processo isotérmico que o volume é reduzido pela metade. Então esse volume cai pela metade. Vamos botar ele aqui. V1 sobre 2. Certo? Se o volume cair pela metade, a pressão dobra. Então aqui nós vamos ter 2P1. Então daqui até aqui ele faz uma isobárica, é uma curva, tá? Isobárica. Então ele está nesse sentido aqui, ó. Agora, passa por um processo isocórico, em que a pressão é reduzida pela metade. Então, isocórico. Então, está aqui. Ó. O processo isocórico é essa aqui. Que a pressão cai pela metade. Ó. Então, ele volta a π. A π não, a P1. E depois, finalmente, passa por um processo isobárico. Isobárico.
aonde a pressão P1 vai se manter constante e o volume dobra. Então, se o do volume aqui vai dobrar, então 2 dividido por 2 dá 1, então volta a ser V1. Então, ele vai para aquele lado lá. Fechou? É assim que vai funcionar. Quem deixou esse gráfico não fez uma reta aqui, fez uma curva, mas que está meio torta, mas dá a impressão que é uma curva. Ele está certo. Quem fez uma reta meia certa, tá? Quem não botou os dados aqui no gráfico está meia certa e assim por diante. Bom, faz o print. Agora aqui a 5. A 5, essas alternativas, como eu expliquei na presencial, não tem nenhuma, né? A secretária aqui errou na digitação. Então ele diz que tem um certo volume V1 de um gás se encontra a temperatura T1 e submetida à pressão P1 experimentalmente. A pressão então aumenta a 1/3 e reduz-se a 2/3 a temperatura da mesma massa de gás. Então não altera o gás. Qual é o novo volume de gás nesse estado? C, e somente C, na experiência descrita, 1/3 do gás tivesse escapado. Qual seria o novo volume? Então, vocês teriam de, primeiro, né, vamos botar aqui, que ele tem um processo onde eu tenho P1, V1 e T1 é igual P2, V2 igual a T2. Ele diz que a pressão 2 nada mais é do que a pressão 1 aumentada 1/3 de P1. Logo, P2 vai ser 3P1 mais 1P1 sobre 3. Então, P2 vai ser igual a 4P1 sobre 3. Então, P2 vai ser igual a 4/3. Nem precisa repetir, né? Se os senhores colocassem, né, que foi sugestão inclusive de uma aluna, P1 igual a 1, ele sobraria aqui no final 4/3. Simples assim. Agora, ele diz o seguinte, que a temperatura 2 teve um resfriamento, né, porque diminuiu 2/3. Então, T1 reduz, então, menos 2/3 de T1. Então, nós temos que 2 é igual. Então, 3T1 menos 2T1 sobre 3. Então, T2 vai ser 1/3 de T1. O que resfriou foi 33% da temperatura inicial. Tá? E aqui 4/3 dá 75, né? 75 é isso? Vamos ver. 4 dividido por 3... 4/3? Já me perdi tudo aqui. 4/3. Então a pressão, como aumentou, né? Aumentou 33% a pressão. Então vamos lá. Qual é o novo valor do gás nesse estado? Então agora é só substituir. P1, V1, T1. P2 quem é? É 4/3 de P1 vezes V2 que eu quero saber. T2 é 1/3 de V1. Certo? Não, de V1 não, de T1, perdão. T1. Agora olha só, pessoal. Eu vou fazer uma manobra aqui, mas eu vou deixar essa parte aqui, depois eu volto aqui. Então aqui, o que é que eu quero isolar? O V2, né? Então, o que é volume eu vou isolar. Então, o que é de V eu passo para o lado esquerdo, o que é de o restante das letras eu passo para o lado direito. Se aqui está dividido, passa para lá multiplicando. Se aqui está no divisor, ele passa para o denominador. Então, vai ficar assim, ó. V1 sobre V2, então está multiplicando, passa para cá dividindo. P1 passa para baixo, então nós vamos ter 4/3 de P1. Esse T1 passa lá para cima. Esse P1 passa aqui para baixo. Então vejam só, se eu cortasse aqui ó, P1, T1, eu vou cortar aqui ó, P1, T1. É a mesma coisa que cortar aqui ó, P1, P1, T1, T1. Então é a mesma coisa. O que sobra? A razão V2, que é igual a 4/3 sobre 1/3. Para quem não lembra, como é que faz a divisão de fração,
nós vamos ter o seguinte. Esse aqui é uma divisão, né? Uma fração, né? Uma divisão. Então, tu vai transformar isso aqui numa multiplicação e pegar essa fração de baixo, que é o denominador, e inverter ela. Como é uma multiplicação, tu pode simplificar, ou simplesmente faz isso. 4 vezes 3, 12. 3 vezes 1, 3. Então, aqui, 12 dividido por 3 dá 4. Então, aqui vai dar V1 sobre V2 igual a 4. Então, o volume 2, isolando, ó, o volume 2, vou até fazer aqui, só para o pessoal ver o que eu fiz em tudo aqui, né? Ó, então aqui, V1 é igual, está dividido, passa multiplicando. Agora eu quero isolar o V2, então V2 é igual, 4 está multiplicando, passa a dividir. Então era só trocar um pelo outro, né? Isso que é a resposta 1. Na segunda parte da pergunta, ele diz assim, se na experiência descrita, 1/3 do gás tivesse escapado. Então, assim, escapou o gás, tá? Manteve as mesmas condições, as mesmas transformações. Se ele manter a mesma transformação, já estão 21 minutos de aula. Então, vai ter o seguinte, P2 vai continuar sendo 4/3 de P1. T2 vai ser 1/3 de T1. E agora nós temos uma seguinte situação. Como escapou o gás, nós temos a relação P1, V1, T1, P2, V2 e T2. E eu não posso simplificar o V2, aqui o V1, porque são incógnitas que eu vou precisar, que vai precisar estar no final. Então, o que eu faço? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó, pegar a formulazinha do Clapeyron, PV é igual a NRT. Bom, o R com gás inicial e sem o gás, e diminuir o gás ou aumentei o gás, eu vou ter sempre o mesmo R, né? A mesma constante universal do gás, sem alteração. Então, isolando o R, nós vamos ter PV igual a NT, certo? Só que isso aqui vai ser tanto para o inicial, como vai ser para o final também. Isso é igual a P2V2 N2 vezes T2. Por isso que nós vamos usar essa relação aqui. Inclusive na apresentação do conteúdo eu já mostrei. Então, o que nós vamos precisar saber aqui? Bom, o resultado final, a resposta final é o V2 que eu quero. Então eu preciso achar o N2, o número de mols. Bom, o número de mols é tranquilo. Então se ele quer saber um N2 final. Se ele tinha uma quantidade inicial e escapou de moléculas, e escapou 1/3 dela, então nós vamos ter N2 igual a 3N1 menos 1N1 sobre 3. Então N2 vai ser 2/3 de N1. Então o que sobrou para mim, 2/3. Então agora é só substituir. P1, V1, T1 é igual. O P2 a gente está aqui, né? 4/3 de P1 vezes V2 que eu quero saber. E embaixo, N2. N2 é 2/3 de N1 vezes a temperatura, que é 1/3 de T1. Então, P1, V1 e T1 é igual. Aqui, ó, nós vamos poder fazer o seguinte, ó. Até podia ter simplificado aqui, né? Vamos simplificar. O espaço está ficando curto. Então aqui, ó, P1 sai fora. Aqui tem um N1 também, né? Aqui tem um N1 e aqui tem um N2. Então, ó, o N1, P1 sai fora, o N1 sai fora, o T1 sai fora. Agora é só resolver. Então, V1 sobre V2 vai ser 4/3 dividido por 2/3 vezes 1/3. Então, isso aqui vai ser 4/3 de 2 vezes 1, 2, 9.
Então, V1 sobre V2 vai ser igual a 4 terços vezes 9 meios. Então, 4 vezes 9, 36. 3 vezes 2, 6. Então, aqui vai dar 6. Logo, a resposta vai ser V2 igual a V1 sobre 6. Então, pessoal, essa aqui é a resposta final. V1 sobre 6. Então, pessoal, para vocês verificarem se a resposta de vocês está certa, a temperatura final aqui, depois que vazou o gás, ela tem de ser menor, né? O volume final tem de ser menor do que o volume inicial. Porque o gás escapou, então diminuiu a quantidade de moléculas. Certo? Então faço o print. E vamos tocar para frente. Nesta questão aqui, ele pergunta o seguinte: um mol de metano CH4, carbono, hidrogênio e tal, 4 moléculas de hidrogênio, nas condições normais de temperatura, CNTP, né, qual é o volume que é ocupado por um gás de 320 gramas desse gás, nas mesmas condições, né, ou seja, nas condições normais. Mas preste atenção, tu quer saber o volume, então tu não vai usar o volume do CNTP, que é 22,4 litros, por exemplo. Tu vai usar o novo volume que tu quer encontrar. Então tu vai usar qual formulazinha? Como tu quer saber o volume, tu vai pegar PV, NRT, isolar o V, NRT dividido por P. Agora pegar os dados. Qual é a massa? 320 gramas. Qual é a massa molar? Por que eu preciso da massa molar? Porque eu quero calcular o número de partículas, que é a massa do gás dividido pela massa molar. Como eu tenho aqui o carbono aqui, ele tem monoatômico, né? Ele tem 12 massas molares, 12 unidades de massa. Então, o hidrogênio tem 1 para cada molécula. Como são 4, então são 4 moléculas. Então, nós temos aqui C mais H4. Então, 12 mais 4, que dá 16 gramas por mol. Desculpa. 16 gramas por mol. Então, aqui vai dar 320 dividido por 16, então N vai ser 20 mol. Achei aqui o R aqui, nós vamos usar o 0,082, né? 0,82 ATM por litros por mol K, e nós vamos arredondar isso aí, né, para 8 vezes 10 na menos 2. Fechou? A temperatura é a temperatura normal, é a temperatura na condição normal de temperatura e pressão. Então, na temperatura, ali é 273 Kelvin ou 0 graus Celsius. É o que dá na teoria. E nós vamos precisar da pressão. É uma ATM. Então, aqui, substituindo, nós temos 20 vezes 8,2 vezes 10 na menos 2, vezes esse aqui nós vamos colocar em notação também. Então, a vírgula vai para a esquerda, desloca duas casas, que é o expoente positivo. Para a esquerda é positivo e para a direita é negativo o expoente. Então, nós temos vezes 2,73 vezes 10 na 2. Tudo isso aqui dividido por 1. Então, V vai ser igual. Aqui vai dar 20 vezes
8,2 vezes 2,73, que é igual a 447,72 litros. Ou simplesmente, né, de gás, né? Ou simplesmente tu podia botar 447 litros, que eu ia aceitar como certo, ou 448 litros, também estariam certo. Fechou? Desde que esteja nessa formatação aqui. Fechou, pessoal? Bora lá. Calcule a pressão do gás dito ideal na temperatura de 127 graus. Bom, faz o print aqui, tá? Faz o print. Bora lá. Calcule a pressão de um gás dito ideal da temperatura 127 graus Celsius. Então, temperatura 127 graus Celsius. Isso equivale, então, TK é TC mais 273. Então, TK é igual a 127 mais 273. Então, a temperatura em Kelvin é 7 com 3 dá 10 mais 1. 7 com 3 dá 10 mais 1, 2, 3, 4. Então dá 400K. Ele dá o volume 50 litros. Ele dá um N, que é 2,5 mol. E ele quer saber a pressão. Né? Quer saber a pressão. Desculpa. E o R é 8,2 vezes 10 na menos 2, já vou botar na anotação. ATM vezes litro sobre mol vezes a temperatura. Então eu quero saber o P é nRT sobre o V. Então P é 2,5 vezes 8,2 vezes 10 na menos 2. A temperatura aqui eu posso colocar em notação. Por que eu estou botando? Para tirar esse expoente aqui. Ó. Aí eu trabalho com números menores, né? Se eu for fazer à mão, por exemplo. Tudo isso aqui dividido pela 5,0 vezes 10. Não, eu botei aqui que eu já vou mostrar o porquê. Então eu posso dividir esses dois aqui primeiro, depois multiplicar, mas vamos fazer o seguinte. Ó. Quanto é que é 4 vezes 2,5? É 10. 4 vezes 2,5 é 10. 10 vezes 8,2 dá 82. 82 dividido por 5, 82 dividido por 5 vai dar 16,4 vezes 10 na menos 1. O que? ATM. Ou P vai ser igual, volta uma casa para a esquerda. Oh, droga. Volta uma casa aqui, soma mais 1, então aqui vai dar 0. Então aqui a resposta 1,64 ATM. Esta é a resposta final. Tá? Então aqui fica a dica para quem vai trabalhar aí no Enem e não vai usar a calculadora, obviamente. Então vamos lá, pessoal. A última questão, ela diz o seguinte, dá um print. A última questão, ela diz o seguinte, existem inúmeros tipos de extintores de incêndio que devem ser utilizados de acordo com a classe do fogo a se extinguir. No caso do incêndio envolvendo líquidos inflamáveis, classe B, os extintores à base do pó químico ou dióxido de carbono, CO2, são recomendados, enquanto extintores de água devem ser evitados, pois podem espalhar o fogo. Pesquise, se quiser saber mais sobre incêndio. Considere um extintor de CO2, cilindro de volume interno igual a 1,8 decímetro. Então, o volume é 1,8 decímetro cúbico, que isso é igual a 1,8 litros, porque 1 litro é 1 decímetro cúbico. Logo, 1,8 decímetro cúbico, obviamente, equivale a 1,8 litros. Fechou? É por esse motivo. Que contém uma massa de CO2
igual a 6 kg. Então a massa é 6.000. Opa, vamos fazer por partes. 6 quilogramas é igual a 6.000 gramas. Fechou? Então a massa molar eu já estou dando, é 44 gramas mol. E ele está dando que a temperatura está em Fahrenheit, é 80,6 Fahrenheit. Nesse caso, fazer a conversão, então θF, que é em Fahrenheit, menos 32 sobre 9, é igual a θK, que é em Celsius, que é o que eu quero saber, menos 273 sobre 5. Então, 80,6 menos 32 sobre 9 é igual a θK menos 73 sobre 5. Eu não vou me alongar aqui, porque agora resolvo isso aqui. Então, resolvendo 80,6 menos 32, ele vai dar isso aqui. Dividido por 9, ele vai dar 5,54. Então, vai ficar assim, pessoal. O 5,4. Então, 5,4 vezes 5. O resultado disso aqui soma com 273. Isso seria meu θK. Porque ele passa para cá somando. Só que eu tenho uma multiplicação antes. Então, vamos lá. 5,4 vezes 5 é isso aqui. Eu botei mais 273, então nós vamos ter 300. Então, TF aqui vai dar 300K, certo? Ou 3 vezes 10 na 2, como que é? K. Então, nós temos aqui que nós queremos saber o que aqui. Me perdi. Calcule a pressão no interior. Então, a pressão no interior do... Então, a pressão VNRT. Então, P vai ser NRT sobre V. Então, P, agora eu preciso achar o N, né? Então, o N é o 6.000 dividido por 44. Isso dá 136,4, né? Dá 136,4 mol. Então, substituindo aqui, 136,4 mol, vezes 8,2 vezes 10 na menos 2, vezes 3 vezes 10 na 2, tudo isso aqui dividido por 1,8 litros. Então, P vai ser igual, agora é só usar calculation. Então, nós vamos ter o seguinte, 136,4 vezes 8,2, porque aqui negativo 10 na menos 2 cancela, né? Vezes 3, tudo isso aqui é igual, dá esse valor, dividido por 1,8, que é em litros. Então ele vai estar isso aqui, ó, 1864,1. 864,1. O que? ATM. Quem colocou 1,8641 vezes 10 na 3 também está certo. Quem escreveu 1,8 vezes 10 na 3 ATM também considerei certo. E quem escreveu P igual a 1,9 vezes 10 na 3 ATM também está colocado certo. Fechou? Obrigado, pessoal. Até o próximo resolução de algum exercício. Tá bom? Tchau.